Ei, gente! Hoje estamos aqui para mais um episódio do canal ON e hoje o nosso tema é segurança da informação. Hoje a gente vive, num mundo aí hiperconectado, com novas tecnologias surgindo a todo instante, Estamos aí vivenciando o crescimento da inteligência artificial em vários níveis, falando aí do chat GPT o tempo inteiro, E como que isso influencia nas nossas vidas. Mas também, como todo bônus, a gente também tem a questão do ônus, Então, hoje a gente trouxe a questão da segurança da informação para compartilhar um pouquinho com você e trouxemos aqui hoje o Everton, especialista nessa área de segurança. Ele é diretor da MIT Tecnologia e um engajador quando se fala em criar uma cultura de segurança nas empresas. Bem-vindo, Everton. Obrigado, é um prazer estar aqui, Paty, Nanda, para falar de um tema tão importante e tão relevante nos dias de hoje, Então, eu vou estar sempre disponível, sempre precisar, porque é fundamental que a gente conscientize as pessoas hoje para que, tanto no nosso nível, no nosso convívio pessoal, no nosso dia a dia, que a gente está conectado o tempo todo, como também para que colabore nas empresas, porque essa participação de cada um é fundamental para que a gente consiga ter um ambiente seguro e adequado, Os desafios são enormes hoje em dia, É verdade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a gente sempre Nanda. conversa sobre essa questão da segurança da informação e a gente trouxe até uns prints aqui relacionados às últimas notícias que aconteceram. Quando a gente fala de segurança cibernética, a gente está falando no nível social, no nível empresarial, nas questões macroeconômicas e políticas, porque a guerra também envolve ataques de cibersegurança. E a gente fala também do usuário final, Quando estamos mexendo no nosso celular ou quando estamos acessando um e-mail. Então, é uma questão que perpassa toda a sociedade em todos os pontos. E aí, quando traz esse tema, cultura da informação, cultura da segurança da informação, o que a gente quer dizer com isso quando a gente pensa na perspectiva social? O primeiro ponto é a gente entender, que a gente levar para as pessoas, no âmbito social, um pouquinho da realidade das empresas. Hoje a gente fala de um mundo conectado. Hoje a presença é inimaginável você imaginar alguém que não tenha algum tipo de acesso, algum tipo de dispositivo conectado à internet. É importante a gente nivelar isso e que as pessoas entendam e compreendam que no mundo da segurança não existe nenhuma solução 100% segura. Então é importante que as pessoas se atentem a isso e tenham ciência dos riscos, Então, quando eu falo em relação a ter uma cultura, isso tanto dentro de casa, que eu costumo falar assim, no lado das pessoas, vamos olhar para dentro de casa. E o que eu vejo é que as pessoas hoje, apesar de tamanho é o uso de dispositivos conectados à internet, e que estão sujeitos de alguma forma a algum tipo de violação, as pessoas não se atentam, E isso é uma situação que é muito preocupante, porque somos nós as principais pessoas, os maiores interessados a cuidar do que é nosso. À medida que você não se atenta a isso e que você despreza essa situação do tipo, é interessante a gente ver as pessoas que compram um dispositivo e que não se atentam ou não têm ali uma iniciativa de buscar a utilizar, explorar as ferramentas de segurança que são disponíveis pelo próprio dispositivo que elas acabaram de comprar. E ali elas inserem uma série de conteúdos, fotos, informações bancárias, e-mails, mensagens. Às vezes a vida das pessoas estão dentro de um dispositivo ao qual elas não têm o menor cuidado em relação à segurança. Então, essa é uma situação que é muito preocupante. Então, eu falo assim que a partir disso, as pessoas, por tamanha fragilidade, elas estão expostas aos dos mais diversos tipos de golpe. Eu digo assim, são pessoas que são frágeis, que vamos dizer assim, a facilidade de se conseguir algo a elas é muito simples devido a essa ausência de descuidado. Eu falo assim, até mesmo da vontade, de uma preocupação, sabe? De onde assim, peraí, deixa eu tirar um minuto do meu tempo de deixar de utilizar uma ferramenta desse tipo, de uma forma tão simplória, e deixa eu ver o que ela me fornece. Hoje a indústria, ela não para de se atualizar, de investir, e é muito dinheiro, A gente falando de cifras gigantescas e disponibilizam para as pessoas, e as pessoas não se atentam. Então eu digo muito dentro das empresas e e quando a gente vai fazer esse trabalho com as pessoas, se a gente não criar uma cultura ali, que é uma preocupação em tudo,
peraí, será que a gente não toma um cuidado quando a gente vai sair de casa de certificar que a porta está fechada? Né? Se eu fechei as janelas, né? Se eu passei a tetra-chave, se eu liguei o alarme, né? Onde você vai parar seu carro, se é um local seguro ou não. Então, quando a gente fala de segurança, a gente precisa de ver de uma forma até bem mais ampla do que só resumindo a questão de uma senha. Eu acho que o cuidado com a segurança, ele é muito amplo. A gente deve ver de uma forma muito cuidadosa, né? E quando eu falo que a preocupação em relação a essa cultura, porque os golpes, por mais que a gente vê muito a preocupação, né? Poxa, meu telefone, o meu dispositivo, o meu site foi invadido por um hacker russo. Um hacker, isso, foi uma invasão. Não, quando você vai ver, foi um simples cuidado onde a pessoa não alterou uma senha padrão de um dispositivo, né? Então, são situações que o ponto mais frágil hoje nas estruturas de segurança são as pessoas. Por isso eu falo que é o ponto principal. Não adianta o investimento que for, seja da indústria que fornece um dispositivo seguro, de um software, de uma rede social, de um sistema de e-mail, de colaboração, seja ele qual for. Se as pessoas não tiverem conscientes, atentas e realmente determinadas a cuidar daquilo que é dela, não vai se resolver. E aí eu pego até um gancho para a gente poder pensar que nós não somos educados para essa questão da segurança, né? A gente não tem assim essa educação formal dentro do país para você. Eu não sei se tem em outros países, né? Mas falando aqui da situação do Brasil, você não tem uma educação formal para isso, para ter esse olhar atento para a segurança, para ler manual das coisas, para você ver quais são as regras. A gente não está acostumado com isso. No Instagram, pegando nessa questão do usuário, você vê vários posts falando: tive meu celular roubado, tive meus acessos roubados. E a maior parte é porque clicam em links que não deveriam, clicam em coisas que não fazem sentido. A gente não tem nem essa percepção básica, assim, homogênea na sociedade, que você não deveria clicar nos links que você recebe que você não conhece. Mas eu acho também que a tecnologia, nesse ponto, né, esse número de dados que a gente fornece hoje, né, para estar nas plataformas, para estar conectado, eu acho que isso nem existia há um tempo atrás, né? Essa preocupação tão grande. Existia mais dentro das empresas. Aí agora o contexto social cresceu muito, né? Não existia isso antes, dessa forma, dessa dimensão. Então hoje os ataques acabam que a vulnerabilidade hoje é muito maior, né? Exato. Não tem fronteiras, né? Então, para você ter um alcance de empresas ou de pessoas, os dispositivos estão lá conectados na mesma rede, né? Então, o que reforça ainda mais um cuidado, uma preocupação que a gente tem em realmente zelar por aquilo que é nosso. Né? É uma preocupação até simples, né? E aí, pensando nisso, né? Pensando que você estava contando dos casos das pessoas, né? Hoje a gente tem muito mais dispositivos, né? Se você contar quantos dispositivos você anda com ele. Aqui tem um iPad, tem um notebook e um celular. Exato. Um relógio, né? Um relógio. Então, aqui são 4, imagina. E aí você vai vendo esse número crescendo, e quando você vai para dentro das empresas, porque acaba que você, enquanto usuário, né, pessoal, você também entra para dentro de uma empresa e leva seus pertences e tudo mais, né? Então, no lado da empresa, como que tá como você enxerga, né, hoje esse cenário? As empresas têm se preocupado mais com a segurança da informação? Como é que está acontecendo essa educação dentro das empresas? Esse é um ponto muito importante que eu sempre digo, desde a primeira reunião com os empresários, eu digo assim que a empresa é a extensão da casa do colaborador, né? Então, eu falo o seguinte, não adianta a gente pensar numa estrutura de segurança se eu não preparar o seu colaborador. A gente sempre estrutura um planejamento de segurança da informação nas empresas em pilares, e onde, para mim, o principal pilar são pessoas, né? E onde a minha preocupação na segurança da empresa, da estrutura da empresa, seja ela qual for, do porte que for, com o tipo de informação que ela utiliza, ela trabalha, ela processa, eu falo assim, a segurança da informação dessa empresa começa dentro da casa de cada um dos colaboradores. Seguindo a mesma, porque você imagina o seguinte, se o colaborador que está lá, que vem para trabalhar todos os dias, se ele não tem um zelo, um cuidado com as informações dele, ele não vai ter com a da empresa. Isso é uma situação clara, né? A gente tem que, eu falo assim, quando fala de algo que é tão sensível como cuidar da segurança da informação de uma empresa, eu falo assim, clareza fundamental. Então eu digo,
se não cuidar desse pessoal, então, para mim, é fundamental tratar bem, entender o contexto, o que eles precisam, para que ele entenda os riscos e o cuidado que ele tem que ter dentro de casa, né, com os dispositivos, os computadores, com os telefones, para que ele entenda, né, porque às vezes as pessoas se atentam muito à necessidade na dor. Eu vou procurar agora, por exemplo, uma autenticação de múltiplo fator de autenticação, porque agora meu Instagram foi hackeado. Ou seja, as pessoas só vão se atentar àquilo, né, diante de uma dor. E é uma situação que é curiosa, porque isso em várias situações que a gente participamos, né, de palestras, né, de momentos de conscientização das pessoas, as pessoas ainda entendem de uma forma ainda tão simplória, né, quase que inocente, que entendem que, por exemplo, só a senha ou uma biometria que a pessoa utiliza no telefone é o suficiente hoje. Não é mais, né? Já deixou de ser há muitos anos, né? Então, as pessoas não se atentam, querem viver aquele mundo cada vez mais virtual, mas sem essa atenção. Então, quando a gente leva para o universo da empresa, é preparar esse colaborador, né, que atua nas mais diversas áreas, né, para que cada um, seja ele qual for, para que ele consiga entender, que ele chegue na empresa capaz de entender e colaborar conosco. Eu falo que quando a gente fala de criar uma cultura, criar um ambiente, um sistema de segurança da informação, não é só a pessoa da TI. Que principalmente em Minas Gerais ainda tem muito aquela situação do menino da TI, né? Que não é mais. Acho que aquilo ali a gente vai trabalhar em conjunto, é um time. E o time é toda a empresa. Porque cada um dos colaboradores, ele é capaz e ele é fundamental dentro da estratégia de segurança da empresa para colaborar, né, de trazer situações que acontecem, um zelo em relação a um acesso, né, a cuidados básicos no manuseio, por exemplo, de um pendrive, de um acesso a link, situações que são tão antigas, né, mas que continuam ainda nos dias de hoje sendo os principais focos de problema, né, que trazem um grande impacto na empresa. Então, são pontos, e os mais simples é o que trazem os problemas mais complexos para dentro da empresa. Então, quando nós vamos montar isso é uma estratégia, né, que a gente segue muito na Proxia, não vão chegar lá sendo as pessoas que vão travar todo o ambiente. São os chatos. Eu costumo dizer, principalmente eu que tenho uma cara muito fechada e feia, poxa, lá vem o Everton para travar tudo. Não vai travar tudo. Eles têm que entender que isso aqui também é para protegê-los, né? Que cada um daqueles sistemas que vão ser implementados também é para proteger ele e também é um emprego dele ali, né? Que tem que colaborar. Então, a gente traz eles para que eles façam parte de todo esse sistema que vai ser implementado dentro da empresa. Então, eu sempre digo, é uma extensão da casa de cada um dos colaboradores, o ambiente que a gente vai montar. E sem eles, nenhuma das estratégias, seja ela qual for, com o investimento que for, vai ser suficiente se não tiver a colaboração de cada um dos integrantes do time. Isso é um prejuízo de gestão, né? Então, a gente tem que pensar muito grande. E aí, pensando nisso, quando a gente vai ver, por exemplo, você vê um vídeo no Instagram falando assim, a pessoa teve o celular roubado, teve a conta hackeada. Dá uma angústia no coração de você ver. Eu tendo a acreditar que a gente também afasta. Você não quer lidar com um problema. Então, tantas pessoas enquanto usuários, você não quer lidar com o fato de pensar que seu celular pode ser hackeado, que suas contas podem ser hackeadas durante um roubo. Então, você acaba afastando aquele conhecimento, você afasta aquela informação. E nas empresas também é assim. Eu tendo a imaginar que os gestores também não querem pensar sobre isso, porque eles não querem ter que lidar com aquela consequência daquele problema. É o skill dele também, né? Também. A gente está super distante, né? Ok que a gente tem um pouquinho inserido por causa, né, do trabalho que a gente faz com o marketing, mas talvez não fosse isso, nós como gestoras também estaríamos afastados dessa questão da segurança. Exato. E se a gente pensar nisso, qual que é o primeiro status? Quem está ouvindo a gente, quem é empresário, vai falar assim, nossa, preciso pensar sobre a segurança. Por onde ele começa? O que ele tem que fazer primeiro, né? Uma cultura, quando a gente está falando de cultura em marketing ou cultura da segurança, ela é construída a longo prazo. Ela tem várias etapas, ela é um processo, tem metodologia para ser seguido. Mas quando você se depara com um problema, né? Você viu que você precisa de alguma coisa. Qual que é o primeiro passo que um gestor precisa dar? Essa é uma situação muito interessante, porque a gente, inclusive, nós atuamos muito nessa frente de um apoio, a gente tem uma procura muito grande
de empresários muito preocupados com isso, né? E o meu negócio? Se acontecer algo, o que vai? A que risco eu estou, né? A gente trabalha muito com esse serviço de assessment, então a gente vai realmente entender e dar um diagnóstico para o empresário de qual o cenário, onde ele se encontra, né, dentro de um nível de maturidade hoje que a empresa dele possui, dentro dos requisitos para ter um ambiente seguro e conformidade de segurança da informação. Então, a gente tem esse trabalho, mas eu acho que tem situações que vão até além, e que, muitas das vezes, isso aí foi uma situação que até me fez mudar, na verdade, aperfeiçoar a forma como nós entendemos segurança da informação, que foi num trabalho que eu tive a oportunidade de fazer numa empresa da área financeira, e que nós eu cheguei, na verdade, muito com um olhar muito a nível da tecnologia, né? Isso vai reforçar muito o que a gente já vem dizendo em relação às pessoas, mas que pode ser muito, até mesmo explorado pelo próprio empresário. Às vezes a gente acha que a gente tem que, lógico, se fala muito em segurança da informação, com dispêndio de dinheiro muito grande, né? Contratar ferramentas muito caras. Exato. Isso é uma situação que eu vou passar aqui agora, é muito interessante, que eu cheguei muito com essa questão da tecnologia, né? Isso foi 2016, se eu não me engano, com olhar para um trabalho muito em relação à tecnologia, e que era o meu propósito em si, mas eu vi, conhecendo a dinâmica da empresa, e onde eu falo que não se implementa sistema nenhum de segurança da informação se a pessoa, a empresa, o consultor, o que for, não tiver um conhecimento mínimo necessário do negócio, do cliente. Você precisa de entender. E eu tive essa oportunidade de colocar isso muito em prática nesse trabalho específico, onde eu deixei de lado a questão da tecnologia e fui olhar as pessoas. Fui olhar muito de pessoas. Fui sentar, fui trabalhar do lado das pessoas. Fui entender como é que era a dinâmica. E foi muito curioso que no primeiro dia eu pude perceber que não ia adiantar nada o propósito inicial que eu tinha lá se eu não cuidasse das pessoas. E quando eu falo das pessoas, era além. Não é chegar lá do lado e só dar um treinamento. É entender que as pessoas e as empresas, às vezes, descartam ou desprezam situações que são fundamentais, né? De entender, peraí, as pessoas estão trabalhando da forma devida, as pessoas recebem a forma como elas devem trabalhar, essa forma ela é revista, né? As pessoas, a dinâmica no dia a dia das pessoas, elas são verificadas. Será que o empresário chega e acompanha, por exemplo, um trabalhador, um colaborador que está sentado, como é que é a dinâmica dele? E foi muito curioso que no primeiro dia que eu fiz isso, essa dinâmica, eu sentei, se não me engano, foram 3 setores no primeiro dia, eu vi as pessoas comunicando. Então, não tinham cuidado em relação à senha, não tinham cuidado em relação as pessoas não entendiam um contexto, né? Do tipo, as senhas de banco estavam escritas em post-it amarelo, colado na tela do monitor, né? Uma senha que era criada por um colaborador, ela passava por várias áreas antes de chegar propriamente no colaborador. Essa senha era completamente pública, sabe? As pessoas compartilhavam entre uma e outra, porque não, eu tenho a senha do colaborador, que eu vou lá e bato ponto quando ele precisa, por algum motivo. Tamanha até me foge a palavra, mas nem só fragilidade, mas é quase uma inocência das pessoas e também da empresa. Então, em situações desse tipo, não precisa de contratar uma consultoria, né, para poder entender e diagnosticar isso. Acho que entender a dinâmica das pessoas... Acompanhamento diário, né? Sim, peraí, vamos olhar. Sabe, as pessoas hoje entendem o que é uma credencial, que aquela credencial ali é da pessoa, entendem hoje, olha que situações tão antigas, né? Mas o tipo, a sua senha, aquela frase, né, célebre, a sua senha ela é pessoal e intransferível. A maior parte das pessoas não entendem e não aplicam isso. E curioso, a elas mesmas, poxa, será que você não tem um cuidado em relação a isso? É seu, né? Outra que a gente usa muito, né? Poxa, tá vendo? Você deixa a sua tela bloqueada, as pessoas discutem muito isso com a gente, né? Poxa, mas eu tô sem mexer no meu teclado aqui, eu fico 1 minuto bloqueio, eu tenho que estar todo. Poxa, isso aqui é muito ruim. Poxa, isso é para proteger você. Imagina que tá com a sua credencial, se você deixou aberto, amanhã você saiu, levantou, uma pessoa chegou e fez algo indevido, tá dentro da sua credencial, a responsabilidade é sua. Você tem que saber cuidar do seu ambiente de trabalho ali, né? Então, são desse tipo. Então, acho que o ponto inicial que eu destacaria, até me permite, até de antemão, a um trabalho nosso, de uma empresa especializada em segurança,
Empresário, vamos olhar para o seu negócio, vamos olhar para as pessoas, vamos sentar do lado das pessoas, vamos fazer situações que são tão simples hoje em dia, né? Básicas perguntas, mas são capazes de revelar situações de repente, tamanha fragilidade no ambiente como um todo. Né? E eu acho que isso serve para tudo, né, Paty? Quando a gente fala sobre marketing, por exemplo, quando as empresas chegam para trabalhar com a Lobon, a gente sempre percebe isso, que todo mundo cria uma empresa muito no core, naquilo que sabe fazer. Se você sabe mexer com cloud, você cria uma empresa de cloud. Se a pessoa sabe mexer com logística, ela cria uma empresa de logística. Exato. E os empresários e as empresárias não têm essa noção de que eles precisam olhar para toda a empresa, como um todo. É para a área de marketing, é para a área de operação, é para a área de gestão, é para a área de segurança. Você pode até terceirizar, mas de um modo geral, você tem que estar atento a isso, você tem que ter um conhecimento prévio. Então, eu acho que de pequenas e médias empresas, isso é um grande desafio, que os empresários consigam sair exatamente do operacional, que é o core do negócio, e consigam olhar para as outras áreas, consigam ter essa visão atenta. A gente sofre com isso com relação ao marketing, mas também eu imagino que na segurança da informação seja essa mesma questão, né? Ele precisa olhar, ele precisa entender como é a dinâmica da empresa dele, ele precisa participar. E também um problema desse pode gerar até um problema de marca, né? Pode gerar um problema de marca muito sério, né? Sério para a empresa. Não sei quantas notícias a gente vê por aí de vazamento de dados que coloca a empresa num lugar muito complexo, né? Porque o vazamento de dados, eu até assisti uma palestra sua um tempo atrás que você falou sobre isso. Qual que é o prejuízo que tem quando você quebra a imagem dessa marca? Exato. Quando a gente tem aí, né, várias notícias que falam, por exemplo, sobre empresas grandes que permitiram, ou governo, por exemplo, né? A gente teve um caso emblemático da questão do gerenciamento dos dados ali no SUS, que teve um vazamento, o quanto isso impacta na imagem de uma empresa e o quanto é difícil você reverter essa questão da confiança, essa questão da seriedade da empresa por causa de um vazamento de dados, que está completamente ligado à questão da segurança da informação. Exato. Né? Esse envolvimento é fundamental, tanto que a gente já atua muito no trabalho de adequação das empresas, principalmente para a LGPD, e eu confesso que a LGPD ela favoreceu muito esse ambiente de segurança da informação por ter correlacionado as situações, então isso aí ela expôs de uma forma muito firme aos empresários de como é fundamental que eles invistam em segurança da informação, né? Mas eu digo igual esse ponto que você bem disse, essa tensão que a gente tem que ter, nós tratamos isso no processo de adequação, porque em cada uma das políticas, que é um dos pilares que a gente atua, que é dizer como é que a coisa vai funcionar dentro da empresa, e essa política, ela dentro do nosso trabalho, ela é obrigatoriamente validada com os diretores, com os gestores do negócio, que é o que eles vão dizer e que vão ditar até mesmo para que o colaborador entenda que lá deve ser feito, que é uma política que veio lá de cima, que ela deve acontecer. Então não é falar, você deve fazer isso. Não, faça isso porque está dessa forma, é a política da empresa, né, que está aliada, logicamente, a processos, como deve ocorrer, as tecnologias necessárias que vão envolver as pessoas. Isso é um ponto muito, muito importante dessa adequação. Então, Everton, se a gente pensar nessa questão do usuário, de educar o usuário, a gente pudesse elencar 3 dicas assim, fundamentais para o usuário, seja na vida pessoal, na vida profissional, nessas coisas que se entrelaçam. O que é fundamental para o usuário pensar com relação à segurança da informação? Onde ele está mais vulnerável que a gente deveria orientar as pessoas? É até difícil a gente elencar 3 pontos, né? Eu costumo dizer que é mais para que o usuário se questione, né? Porque a gente percebe que muitos dos ataques muito bem-sucedidos, e muitos, quando a gente fala isso, a gente é muito na linha de engenharia social, né? Porque trabalha muito em cima da curiosidade. E isso é do ser humano. Né? A gente adora uma fofoca, né? E daí é difícil. É muito. Link, né? O link é tentador, né? É muito. Eu costumo dizer que são situações tão simples, né? Hoje, nos trabalhos de segurança, a gente executa teste de phishing, por exemplo, né, em relação a verificar o nível até de atenção das pessoas frente à questão de e-mail e tal, né? Eu falo assim, situações tão simples, né? Quando a gente vai nas empresas, diz, olha, vamos fazer um teste. Escreve um pendrive lá, né? Porque uma das políticas, as pessoas ainda insistem em se posicionar contra, que é da restrição em relação ao uso do dispositivo removível, né? Poxa, deixa um pendrive cair no chão lá e tal. Escreve lá em pequenininho fotos, por exemplo. Quem não vai ser curioso? As pessoas... É uma situação que é tão
simples, né? Mas que as pessoas pegam aquilo de uma forma tão inocente. Então, assim, poxa, vamos ter um cuidado a mais com o que é nosso? Espera aí. Realmente, os bancos, por exemplo, né? Quando eu digo essa relação de usar para o bem a curiosidade, poxa, espera aí. Poxa, recebi isso aqui do banco, mas realmente eu estou com esse débito? Poxa, eu recebi essa notificação aqui tal, do operador de cartão de crédito. As pessoas não está nem cadastrado nesse programa de pontos. Eu mesmo recebo isso todos os dias. Olhar o final do e-mail, né? Que ninguém olha também. Qual Exato, é o e-mail? exato. Um cuidado. Você vê situações que ocorrem, né, de golpes hoje, né, onde as pessoas têm aí né, poxa, problemas financeiros de compras que nunca chegam, mas quando você vai ver, poxa, são cópias das páginas, mas você vai ver o link lá super grosseiro. Então, peraí, vamos ter atenção ao que a gente está fazendo? Eu costumo dizer assim, poxa, da mesma forma que você dá atenção àquela notícia, né, aquela fofoca, aquela, né, o que não nos faltam hoje são notícias, né, fotos, novidades, enfim, a gente é bombardeado com informação por todos os lados, então o que não nos falta. Mas eu acho que se a gente tiver um cuidado maior, um crivo maior, cara, faz sentido? Né? Faz realmente sentido para mim? Então, acho que se a gente começar a olhar com um olhar mais cuidadoso para isso, todos os outros pontos se tornam mais fáceis, sabe? Poxa, antes de clicar, antes de atender, antes de transferir, fazer um Pix para alguém que falou, por exemplo, de um sequestro, que voltou a ter de novo, poxa, deixa eu tentar falar com essa pessoa, né? deixa eu certificar. Né? Então, assim, eu digo assim, falta mais um cuidado, um zelo das pessoas com elas mesmas, sabe? Se elas tiverem um cuidado, se elas respirarem, se elas pensarem, sabe? E não pensar, olhar esses pontos principais de análise que a gente recebe aí constantemente na internet, com toda certeza isso aí vai colaborar muito com situações básicas. Cuidado com senha, né? De novo a frase, ela é sua, ela é pessoal, é intransferível, isso é básico, apesar de só a senha hoje já não é mais um critério, né, um fator fundamental de segurança. Vamos utilizar sempre o multifator da autenticação. Hoje é dos meios mais efetivos hoje em relação a dar uma camada maior de segurança, né? Lógico, pode ser burlado, às vezes, para falta de atenção da pessoa que fornece aquele token que ela acabou de receber por SMS, por exemplo, uma pessoa que liga que ela nem sabe quem é. Então, uma coisa combina com a outra. Então, e um ponto que eu digo assim, que ele é fundamental. A cada tecnologia que for utilizada, antes da gente efetivamente for colocar uma informação, um dado pessoal, né, uma foto, for transferir uma informação sigilosa, sensível, seja o que for, vamos ver que tecnologia que é essa? Quando eu digo, não é só a questão do Instagram, do Facebook, por exemplo, bem que o pessoal não usa muito mais o Facebook. Né? Eu escuto isso, nossa, você já está velho. Já. Verdade. Você já está velho. Eu escuto isso sempre. Todas as ferramentas de colaboração, isso eu falo da Microsoft, o Google, todos fornecem muitos recursos de segurança e privacidade. Isso envolve tanto ao lado da pessoa física como na pessoa jurídica. Da mesma forma que a pessoa não quer ter a sua vida privada violada, apesar de eu sempre falar que privacidade hoje não é um direito mais. Muita gente fala que é um direito. Não, privacidade é um direito que eu tenho. Eu falo que hoje, muito essa pessoa vai ter seria um privilégio. E eu sou capaz de apostar que ela não tem mais hoje. Privacidade hoje, nos dias de hoje, infelizmente. Termos, já era. Não existe mais, né? Então, basta a gente avaliar como é que está o próprio dispositivo, né? Os algoritmos hoje, praticamente, a gente ainda imagina, poxa, está adivinhando o que eu penso. Então, a privacidade é algo muito complicado. E do lado da empresa, lembrar que, enquanto muitos dizem que a preocupação aos que o têm é multa de LGPD, poxa, a multa é uma situação que é um ponto. Pode acontecer? Pode. Deve se adequar? Deve. Ok. Mas vamos se atentar também à marca da empresa, né? Os danos diretos e indiretos a uma situação desse tipo. Tem uma quebra de um relacionamento ali na cadeia de fornecedor, né? Com seus clientes. Ali, seu cliente armazena dados com você, faz um comportamento em situações sensíveis. Existe uma quebra nessa relação. Isso pode gerar um dano que é imensurável. Você imaginar quanto vale e qual que é o impacto, não consegue estimar, né? E sempre lembrando, gente, não existe nada 100% seguro. Então, uma frase tão importante, e falo sempre,
nos trabalhos de segurança. Estou aqui para aumentar o seu nível de segurança, mas lembre-se, nada é 100% seguro. Isso é muito impactante, a gente tem que levar isso bem a sério. Eu vou deixar aqui embaixo, depois nas descrições do vídeo, que a UOL recentemente compartilhou umas dicas sobre questão de como você se prevenir com relação à segurança da informação. Tudo que está muito barato, você pode desconfiar. Sempre. Tudo que é assim, que te pede as coisas muito de urgência, você tem que resolver para ontem, você tem que comprar agora. Tudo isso, com certeza, é golpe, não vale a pena clicar. Qualquer link que receber por direct, por WhatsApp, que fala assim, clique aqui para ver tal informação, dá uma desconfiada. Eu concordo com você que tem que pensar nessa questão da desconfiança. E aí eles vão apontando várias outras coisas, assim, porque é difícil. Quando eu penso na minha mãe, no meu pai, nos meus avós, ainda é uma outra realidade, que é uma geração que não está inserida nessa questão da tecnologia, que se inseriu há pouco tempo e que aí também tem outras dificuldades, outro ritmo, outra percepção. Então, a gente, quando fala de uma cultura, né, empresarial e social, nós estamos falando de muitas camadas. A gente está falando das pessoas que estão envolvidas na tecnologia, você está falando dos usuários de uma empresa, está falando da sociedade, da geração mais nova que às vezes não presta atenção nisso, e da geração mais velha que às vezes não está inserida nesse contexto e não tem essa percepção. Né? Então, é importante a gente pensar nessa questão das dicas, tanto quanto essas que você apresentou, mas as mais simples ainda para a gente poder trabalhar o famoso com básico bem feito. Né? O básico bem feito, trabalhar com esses outros públicos que talvez não vai ter acesso a essas informações. Né? Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês compartilharem depois. Pessoal, como vocês puderam perceber, a gente trouxe um tema aqui hoje que envolve a gente, né, enquanto empresários, como cidadãos, como colaboradores. Esse é um ponto muito importante, essa questão da segurança. A gente está muito vulnerável aqui no dia a dia e a gente tem que ficar atento aí e seguir, pelo menos fazer o básico bem feito, né? A gente quer agradecer, Everton, você pela presença, por compartilhar com a gente essa questão da cultura da segurança. A gente está junto com você aí nessa batalha, nessa jornada, né, de levar a cultura da segurança para todo mundo. É uma questão social mesmo, né? Então a gente tem que enxergar isso hoje como uma realidade que a gente está vivendo e cada dia mais vai aumentar essa preocupação, né? Essa necessidade pela segurança da informação, né? Exato. Como eu digo, assim, comparo isso hoje uma necessidade, para mim, tal qual era que acho que até para começar agora, uma educação financeira, lá no início na pré-escola, né? Bem começar, a gente tem que entender. Eu falo que hoje, contextos de segurança, eles devem ser tal qual. Né? Eu fiz um ciclo lá de palestras, uma espécie para a escola pública, né? E vi como é frágil, como na formação, a fragilidade, os problemas que nós encaramos hoje, como são frutos da fragilidade que já vem desde lá de trás. E mesmo dessa nova geração, né? Uma geração tão conectada, tão atenta, né? De uma capacidade tão grande, né? Porém, situações da parte de segurança da informação são os mais diversos. As pessoas realmente não se atentam a isso. E os cuidados que hoje esse mundo conectado, ele requer, está frágil desde a formação. Então, é importante que a gente invista muito nessa conscientização, nessa formação desses futuros profissionais, né? Costumo dizer, para mim, é importantíssimo conscientizar desde lá de trás, que vão ser os profissionais que vão atuar com essas novas tecnologias. O objetivo da gente aqui na conversa é trazer um ponto, né? Propor uma reflexão, colocar ali uma pulguinha atrás da orelha com o canal ON sobre essas conversas necessárias. Então, aqui a gente deu um start para que todo mundo se atente à questão da segurança, para que os empresários pensem como que está a sua empresa, o que precisa ser feito, quem são as pessoas ou as empresas de apoio que vocês vão procurar para poder trabalhar essa questão de criar uma cultura que leva tempo, requer esforço, exige que todo mundo esteja presente dentro dessa cultura, né? E se as pessoas quiserem te encontrar, Everton, para saber mais sobre essa questão da segurança da informação, para poder pensar nas suas próprias empresas, né? Em como começar esse processo, onde é que elas te acham? Claro, pode encontrar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Everton Amuni, nome com sobrenome, nome difícil. E o e-mail é everton.alves@mittecnologia.com.br. Bom, gente, então é isso. Fiquem de olho e acompanhem a gente aí nas redes sociais. Compartilhem com quem vocês acham que esse tema, ou seja, né, tem a ver com todo mundo, né? Compartilhem com quem vocês acham que
esse tema faz sentido e nos vemos no próximo episódio. Né? Com certeza. Muitíssimo obrigada pela presença. E eu que agradeço pela oportunidade, viu? Estou sempre à disposição. Combinadíssimo. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau.